Eu não ia nem comentar nada a respeito desse caso envolvendo o ministro Ricardo Lewandowski e o advogado no avião, só que ainda está dando panos para manga isso aí. Ontem à noite, dia 5, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele mandou um ofício tanto para a Polícia Federal quanto para a Procuradoria-Geral da República, visando analisar, investigar, olhar com carinho a situação que ocorreu ali, claramente tentando constranger o advogado Cristiano. Se você não sabe o que aconteceu, assista o vídeo aí. Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha? Então tá. O ministro Ricardo Lewandowski sentado, o advogado ali do lado chama ele e fala, ó, Supremo Tribunal é uma vergonha, genericamente falando, a instituição Supremo Tribunal Federal. Então, em nenhum momento ele agride a pessoa do ministro Ricardo Lewandowski. E aí o Ricardo Lewandowski ameaça prendê-lo. Ele falou assim, ó, vem cá, você quer ser preso? Chama lá a Polícia Federal, vamos prender esse cara aí. E nesse vídeo você vai ver quão grande é a incongruência do ministro Ricardo Lewandowski. Primeiro, vale uma observação aí. A semelhança entre Dias Toffoli e o Ricardo Lewandowski. Você saberia me dizer? Saberia? Vou te adiantar aqui. Nenhum dos dois passou para concurso de magistrado nunca na vida. Só que Ricardo Lewandowski chegou a ser juiz. Na nossa Constituição Federal a gente tem algumas anomalias lá. E dentre elas você tem a figura do quinto constitucional. É aquela situação em que o advogado ou um membro do Ministério Público ele entra pela cota constitucional desse 1/5 para compor os tribunais superiores. E aí, o que me acontece? O Ricardo Lewandowski, ele era advogado, trabalhou ali na região de São Bernardo do Campo. A família dele era muito amiga da família da Marisa Letícia, ex-esposa do Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, pelo quinto constitucional, ele foi indicado pelo ex-governador de São Paulo, Orestes Quercia, a integrar o Tribunal de Alçada de São Paulo, isso em 1990. E depois depois de 7 anos, ele foi promovido desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. E depois, em 2006, ele foi indicado pelo Luiz Inácio Lula da Silva a ministro do Supremo Tribunal Federal. A indicação do Ricardo Lewandowski para o Supremo Tribunal Federal foi articulada, foi recomendada pelo ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que também tem um passado meio obscuro aí. E foi muito bem recomendada a sua indicação pela Marisa Letícia, amiga da família. Aqui tem alguns fatos importantes sobre a vida no Supremo Tribunal Federal do senhor Ricardo Lewandowski. Em 2008, ele votou a favor da súmula vinculante número 11, que é aquela que proíbe as algemas, restringindo o seu uso aos mínimos casos possíveis. Todo mundo percebia que o mensalão rolando solto, e aí eles deram um caso de um pedreiro que estava algemado para tentar fazer com que os políticos que fossem presos no mensalão não tivessem que passar por essa vergonha de aparecerem algemados por aí. E ele votou a favor. Em 2010, na votação sobre a lei da anistia, foi voto vencido. Ele alegou que a anistia não teve caráter amplo, geral e restrito. Ele queria rever a lei da anistia. Em 2014, ele foi a favor das cotas raciais nas universidades. Ele foi o revisor do processo do mensalão. Em 2016, presidiu o processo de impeachment da Dilma. Todo mundo acompanhou que ele dividiu na cara de pau o processo de impeachment, deixando uma votação para ver se ela ia ser afastada do cargo e outra para ver se ela manteria os seus direitos políticos, porque a lei é clara. O impeachment é uma coisa só. Então ele dividiu, fez com que ela perdesse o cargo, mas não suspendeu os direitos políticos, dando a chance dela se candidatar esse ano a senadora pelo estado de Minas Gerais. Quando julgou o mensalão como revisor, no decorrer do julgamento, ele entendeu que não houve formação de quadrilha, inocentando os réus quanto a esse crime. Também entendeu pela inexistência de compra de votos pelo PT para aprovação de importantes reformas legislativas, acatando a tese da defesa e consignando que os valores ilicitamente obtidos pelo PT destinavam-se exclusivamente
diretamente ao financiamento de campanha do partido do então presidente Lula. Votou pela absolvição do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu ao concluir em seu voto que o Ministério Público não provara qual ação específica o réu teria praticado, opondo-se ao Ministério Público e ao relator, que no caso era o Joaquim Barbosa, que apontara o ex-ministro como chefe do esquema. Lewandowski disse que o réu, abram aspas, abandonou as lides partidárias ao assumir a Casa Civil, fecha aspas. Em setembro agora desse ano, ele autorizou o Lula a conceder uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Dia 4 de abril de 2018, o ministro votou a favor de conceder o habeas corpus ao Lula. Em 25 de outubro de 2018, concedeu prisão domiciliar a presas que forem mães e tiverem sido condenadas em segunda instância. Cerca de 14,2 mil mulheres devem ser beneficiadas com essa decisão. Em 30 de novembro de 2018, votou a favor do indulto de Natal. Ele foi uma das personagens principais ao implementar as audiências de custódia em fevereiro de 2015, quando ele era presidente do Conselho Nacional de Justiça, cargo este que ele ocupou de 2014 a 2016. Para quem não sabe o que são audiências de custódia, eu já gravei um vídeo a respeito disso, vou deixar o link na descrição. Resumindo, o que é audiência de custódia? Nada mais é do que uma situação que onera por demais o Estado, porque você desloca um juiz, um promotor de justiça, no mínimo, um juiz, um promotor de justiça, um defensor público e escreventes e escoltas policiais para apresentar dentro de 24 horas uma pessoa que foi presa em flagrante. E aí, essa pessoa não pode discutir os fatos que ocorreram, ela só pode alegar se foi bem tratada pela polícia ou não. É uma clara política de desencarceramento e também de punição ou constrangimento aos policiais. Lewandowski também é um dos maiores defensores da revisão da suposta cultura de encarceramento que predomina em nosso país e desde muito tempo ele bate na tecla de que crimes menos graves não devem levar o autor à prisão. E aí você percebe a incongruência, porque no caso do advogado Cristiano, se houve algum crime, que ao meu ver não houve, ele seria enquadrado num desacato ali. E o desacato ele tem a pena máxima não superior a 2 anos, ou seja, ele é um crime de menor potencial ofensivo previsto na Lei 9.099 de 95. Então, é um crime de menor potencial ofensivo. Então, como ele ameaça prender o Cristiano? E depois, além disso, ainda pede providências da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Incongruência total. E uma observação importante aqui, a Ordem dos Advogados do Brasil não se posicionou oficialmente a respeito desse caso, só que a comunidade jurídica apareceu alguns integrantes da OAB, mas só que defendendo o lado do Ricardo Lewandowski. Que engraçado, hein, OAB? Para você perceber como que a OAB é um reduto de esquerdistas ali, para não dizer outra coisa. Mas aí voltando ao caso do desacato, vamos supor que alguém viu um desacato ali, falou, não, mas eu acho que o Cristiano cometeu um desacato. Será? O que os tribunais superiores acham? O que a jurisprudência acha? O que a doutrina acha? Vem comigo que eu vou te contar. No Código Penal comentado de Celso Delmanto, pegando a parte da doutrina aí, quando ele trata do artigo 331 do Código Penal, que é o caso aí do desacato, ele vai dizer o seguinte, abram aspas. A crítica ou censura, mesmo veemente, não tipifica o desacato, salvo se proferida de modo injurioso. Fecha aspas, estava na página 985 do livro. Não houve um modo injurioso, ele apenas expressou o direito constitucional dele, previsto no artigo 5º, inciso 4 da Constituição, que vai dizer o seguinte, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ele chama o ministro e fala, seu ministro, o Supremo Tribunal é uma vergonha para mim, essa é a minha opinião. Acabou. Falou lá baixinho, não gritou, não falou nada, não expôs, só expôs a opinião dele, nada demais. E aí a jurisprudência vai dizer o seguinte. Críticas genéricas dirigidas ao órgão público por si só não configuram o desacato, pois é necessário que a ofensa seja dirigida contra funcionário público. TRF da 3ª Região, RT 775/707. Outra. Crítica ou censura do agente irritado com a ineficiência da repartição pública não configura desacato. Julgado 73/330 do Tribunal de Alçada de São Paulo. Mero desabafo momentâneo não configura desacato. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, RT 531/312. Na verdade, se alguém cometeu um crime ali, não foi o advogado Cristiano. Na minha opinião, foi o ministro Ricardo Lewandowski. No mínimo ali, um abuso de autoridade, quiçá uma ameaça. Vamos lá na Lei 4.898, que trata dos crimes de abuso de autoridade. Lá no artigo 3º vai dizer o seguinte. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de consciência e de crença. E o artigo 147 do Código Penal? Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. É um mal injusto e grave. Você prendeu uma pessoa por ela expressar a sua opinião de forma
comedida, convenhamos aqui. Ele não se exaltou em momento algum. Então você percebe que pimenta no olho dos outros é refresco. Você quer diminuir a superpopulação dentro dos presídios, soltando criminosos presos por crimes menos graves. E quais são os crimes menos graves que ele fala? É furto, é tráfico. Percebam o nível aí. Só que quando é com ele, não. Quando é com ele, não. Prende esse cara. Falou mal da instituição, prende o cara. E aí a gente tem um presidente do Supremo que corrobora com essa ideia. Falou, atingiu a instituição. Isso jamais poderia ter ocorrido. Analisa aí, ô Polícia Federal. Vamos ver aí o que está acontecendo aí. Enquanto isso, caso do Adélio, tá aí, né? Ninguém ouve nem mais fala nada. Só que uma simples expressão dita num determinado local causa esse rebuliço todo. Então percebam como essa mentalidade esquerdista aí, ela acaba distorcendo e desvirtuando todo o nosso direito. A insegurança jurídica predomina, você não sabe se você pode expor sua opinião ou não. Eu não sei se com esse vídeo que eu tô gravando aqui eu posso ser processado por ele também ou não, se ele pode me prender por eu expor a minha opinião aqui. Mas, caso isso possa ocorrer um dia, eu já vou citar aqui um voto que ocorreu essa última semana aí do desembargador aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esperemos que a gente consiga continuar, pelo menos, né, no mínimo, com a liberdade de expressarmos as nossas opiniões. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe essa mensagem, curte aí o vídeo e me siga lá nas outras redes sociais também. Forte abraço!